Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Se não tiver, vai ficar, porque maior é o Deus que guerreia em favor das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, gente, se inscreve aí no canal caso não seja inscrito, deixa o like aí, deixa um comentário aí pra mim, tá bom? Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, tá bom? Vou estar explicando e compartilhando aqui com vocês a grande experiência que eu tive com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, né, gente? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar, gente, a falar dessa experiência, eu vou deixar um versículo da Bíblia aqui, que possa ser que você aí em casa, que esteja assistindo o vídeo, ou caiu aí de paraquedas, possa estar precisando de uma palavra, tá bom? E aí eu fiz o devocional ontem, e aí eu senti, né? Falei, vou compartilhar aqui no canal, né, que esse devocional eu gostei bastante, que foi Mateus 7,7, tá bom? Em Mateus 7,7, ó. Tá aqui, eu coloquei aqui, tá escrito assim, gente, a palavra do Senhor diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Neste versículo, Jesus está ensinando sobre a confiança em Deus e a perseverança na oração. Os três verbos pedir, buscar e bater mostram a atitude crescente de fé e perseverança. Tá vendo, gente, a importância? Pedir e dar-se-vos-á. Deus deseja que levemos nossas necessidades a Ele. Isso demonstra dependência e confiança. Buscai e encontrareis. Não basta apenas pedir. Devemos buscar a vontade de Deus e conhecendo Sua palavra e vivendo em comunhão a Ele. Batei e abrir-se-vos-á. A imagem é de alguém que continua batendo a porta até que ela seja aberta. Jesus incentiva a perseverança sem desistir facilmente. Tá vendo, gente? Eu vou deixar uma reflexãozinha aqui, ó. Deus nos responde, gente, da maneira e no tempo dele. E se aquilo que você está buscando, que você sempre está batendo na porta, ainda não foi chegado, né, a sua bênção, gente, é porque tudo tem seu tempo, tudo é no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo é um e Deus, o tempo de Deus é outro. O nosso tempo é no relógio cromossomos, né, do relógio cromonológico. O tempo de Deus é o Kairos, tá bom? Então tudo é no tempo de Deus. Ou talvez aquilo que não seja para você é porque não é o melhor, tá bom? A porta que Deus abre é bênção, a que Deus fecha é livramento, tá bom? Então, gente, eu vou lá contar uma experiência que eu tive aqui, né? Uma experiência muito boa, estou muito feliz, graças a Deus, muito feliz. Eu fiz um jejum, gente, começando, né? Eu fiz um jejum, voto com Deus, de 40 dias, tá? Eu tirei o açúcar, né? Falei com Deus as minhas necessidades, aquilo que eu tava buscando, né? E que sempre eu peço em oração a Ele. Então, eu coloquei aos pés do Senhor, né? E fiz um voto com Deus no jejum de 40 dias. Tirei o açúcar, tudo que continha açúcar, tudo que açúcar eu tirei. Daí, bora lá. Eu não lembro quando que eu comecei, não sei se foi dia 12. Eu não lembro muito bem que ia até 12, até 21 do outro mês. Gente, eu não lembro. Não vou falar, né, de data não, que eu vou errar aqui. Quando foi mais ou menos em 21 dias, mais ou menos, de jejum, Deus me respondeu o meu jejum. Sim, gente, Deus respondeu o meu jejum. A importância do jejum, né, em nossas vidas, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Deus me respondeu. Eu tive a minha resposta, a minha bênção, em 21 dias de jejum. Quando foi mais ou menos uns 22 dias, 23 dias, eu encerrei o jejum. Bom, gente, eu vou falar minha experiência aqui, tá? Não tô incentivando, nem falando que é o certo, que é errado. Tô falando a minha experiência com o jejum, com Deus, tá bom? Tô falando da minha pessoa. Eu encerrei o jejum acho que com 22 dias, mais ou menos, 23 dias, depois da minha benção. Gente,
sabe? A gente fica tão assim, né? Tão que eu não prestei atenção. 2 dias, 3 dias mais ou menos, eu encerrei meu jejum, tá? Não tô falando que é o certo e não tô falando que é o errado. Por quê? Bora lá. Pra mim, tô falando pra mim, eu achei o certo encerrar porque a minha bênção já tinha sido concluída. Tô falando pra mim, né? Eu entreguei o meu jejum aos pés do Senhor, tá? Falei com Ele, orei, graças a Deus. E é isso, né? Eu tô falando do jeito que eu fiz o meu jejum, né? E tá falando, vou falar aqui com vocês, se vocês têm uma benção, né, que queira receber, gente, peça ao Senhor, ele nos dá, sabe? Ele nos dá, mas a gente tem que buscar Ele dia e noite, não interessa a hora, não importa o dia, não importa o momento, onde quer que seja. Ah, mas eu não tenho tempo, busca um tempo, gente, para ler, né? Ler a Bíblia, nem que seja um versículozinho, falar com o Senhor. Ele ele se alegra, né, quando a gente fala com Ele, quando a gente agradece, tá? Pelo que a gente somos, pelo que a gente temos. Ele fica muito feliz com isso, né? A gente tem que entender que a gente somos totalmente dependentes do Senhor. Quando a gente entender que a gente é totalmente dependente do Senhor, né, as coisas começam a caminhar em nossas vidas, a fluir. E é isso, gente. Eu espero ter compartilhado a minha experiência aí com o jejum, tá bom? Eu nunca fiz jejum assim. Já fiz jejum normal, de jejum, não jejum assim, espiritual, tá? Fiz jejum normal mesmo, mas jejum espiritual, eu creio que seja a primeira vez. E é isso, gente. Eu gostei de fazer o jejum. Depois eu vou estar fazendo outro de 7 dias. Eu vou eu não sei essa palavra. Eu não sei a palavra, gente. Mas vocês entenderam aí, né? Abster-se, né? Acho que é abster-se. De mais coisas, né? Mas aí depois esse vai ser mais com Deus mesmo, né? Vou fazer de açúcar, carboidrato, açúcar, arroz, mais coisas aí, mas vai ser somente mais eu e Deus, tá bom? Mas é muito bom fazer o jejum. E se vocês tiverem uma experiência aí, gente, que quiser me contar aí nos comentários de jejum, de oração, pode deixar aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia aí que eu vou adorar a experiência de vocês. Se vocês tiverem uma experiência aí, pode contar também, eu vou adorar saber. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi só contando um pouquinho aí, né, da maravilha que o Senhor tá fazendo e vai fazendo na minha vida. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. E é isso, gente. Deus é bom. Só para falar nesse vídeo mesmo que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom e o inimigo não presta, não é mesmo? Então é isso. Ah, gente, para encerrar o vídeo aqui, eu tinha esquecido, me lembrei de uma coisinha, uma pautazinha, tá? O jejum, ele pode ser feito, é você e Deus, né? É com qualquer alimento que você quer, sabe? Abster-se de alguma coisa, né? Ou pode ser objeto, né? Deus entende. É o seu coração com Deus. Pode ser sal, açúcar, café, sabe? Algum vício que a pessoa tenha, né? Até mesmo a bebida, o cigarro, enfim. Pode ser qualquer coisa. Jesus, gente, aceita. É qualquer coisa que você faça. Ele gosta que a gente faça jejum, né? Que coloca ele à prova, né? Deus gosta que a gente faça esse tipo de coisas, né? Digamos assim, de jejum, tá? Então pode ser qualquer coisa, um alimento, arroz, qualquer coisa. É você e Deus, né? É você e Deus. E outra coisa também. Como eu encerrei meu jejum antes do tempo, né? Alguém pode estar pensando que é errado, que é certo. Gente, se é errado ou se é certo, eu não sei, tá? Para concluir aqui a história do jejum, né? Da experiência que eu tive, né? Se é errado ou é certo, eu não sei. Eu só sei que é muito difícil ficar esse tanto de tempo sem açúcar. Imagine você fazer bolo, igual aqui em casa eu faço bolo, né? Regularmente, né? E você tem que fazer para os demais não poder comer nenhuma fatia, tá? Sobre o açúcar no café até ainda vai, né? Até ainda entendo, né?
Mas, por exemplo, um bolo, né, gente, que também contém açúcar, que foi o que eu tirei, um biscoito, assim, de doce, né, que às vezes a gente quer dar uma beliscada, é uma balinha, algo que vai açúcar, então é muito difícil, né, gente? Então, por isso eu encerrei, só pra concluir, né, eu encerrei, né, depois que eu consegui, graças a Deus, né, consegui não, Deus me deu a benção, né, graças a Deus, né, primeiramente a Ele, aí eu encerrei o meu jejum, tá bom? Então, não tô falando que é certo, não tô falando que é errado. Mas é entre você e Deus, né? Meu jejum foi entre eu e Deus, então é isso, para encerrar.